Voltando aqui, peço desculpas, nós estamos aqui com um problema de conexão com a nossa internet. A nossa internet não está querendo colaborar. Voltando aqui para a questão, vejam, primeiro ponto, a questão inicia-se fazendo uma afirmativa e atribuindo a esta afirmativa perspectiva de reatualização do conservadorismo. Está se afirmando aqui que a perspectiva de reatualização do conservadorismo tem no seu núcleo central, a proposta de integração e dinamização do processo de desenvolvimento capitalista. Gente, o que foi que nós trabalhamos com vocês? O que foi que nós afirmamos para vocês lá nos nossos cursos, na nossa plataforma EAD, plataforma www.welbergontran.com.br. Nós alertávamos a vocês que a perspectiva no contexto do movimento de reconceituação, que traz três perspectivas, a de modernização conservadora, a de reatualização do conservadorismo e a de intenção de ruptura, nós falávamos para vocês exaustivamente que é a perspectiva de modernização conservadora que foca, que vai estar centrada nesse olhar desenvolvimentista. Portanto, o erro da questão foi afirmar que essa proposta de integração e dinamização do processo de desenvolvimento capitalista é um atributo inerente à perspectiva de reatualização do conservadorismo. Muito pelo contrário. Falou em perspectiva de reatualização do conservadorismo, nós devemos pensar em quê? Falou em perspectiva de reatualização do conservadorismo, nós devemos pensar imediatamente numa forte proposta aí de psicologização das relações sociais. E não o foco da perspectiva de reatualização do conservadorismo não é o desenvolvimento, a dinamização e o desenvolvimento capitalista. Essa proposta aí é da perspectiva de modernização conservadora, que inclusive coloca o assistente social como um agente colaborador nesse processo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento político da nação, de desenvolvimento capitalista. Portanto, essa lógica desenvolvimentista fez parte da perspectiva de modernização conservadora e não da perspectiva de reatualização do conservadorismo. Portanto, a questão está errada. Erradíssima. Inclusive, de acordo com o gabarito preliminar da Banca CESP. Vamos para a próxima questão. Sob a perspectiva da vertente modernizadora, você que fez o concurso do INSS, você que não fez o concurso do INSS, mas está nesse periscope buscando insumos capazes de preparar você para outros concursos, buscando elementos, diretrizes, direcionamentos que venham lhe preparar para outros concursos, o foco do movimento de reconceituação, o foco de quem vai estudar o movimento de reconceituação é justamente classificar e caracterizar as perspectivas ou vertentes ou ainda direcionamentos do movimento de reconceituação. E isso nós já chamamos a atenção e temos chamado em todos os nossos cursos, na totalidade dos nossos cursos. É essencial que você consiga definir o que caracteriza a perspectiva de modernização conservadora. É necessário que você consiga definir o que caracteriza
a perspectiva de reatualização do conservadorismo, quais os elementos chaves, os elementos básicos que caracterizam essa perspectiva, bem como os elementos que vêm caracterizar a perspectiva de intenção de ruptura. As três presentes no movimento de reconceituação. Eu diria aqui, brincando, ilustrativamente, o tripé do movimento de reconceituação, que são esses direcionamentos. E a banca CESP cobrou justamente estas perspectivas aqui na prova. Vejam a questão 63. Sob a perspectiva da vertente modernizadora ou de modernização conservadora, está se tratando aqui do mesmo processo, está se tratando aqui da mesma coisa. Um dos objetivos do processo de renovação do serviço social no Brasil foi adequar a profissão às exigências da autocracia burguesa, tendo sido os seminários de Araxá e Teresópolis marcos dessa perspectiva na profissão. Perfeito! Perfeita essa afirmativa, está completamente correto. Tanto o seminário de Araxá quanto o seminário de Teresópolis, seminários estes que deram toda uma atenção à dimensão técnica ou técnico-operativa do fazer profissional, todos estes seminários aqui estiveram presentes no contexto da perspectiva de modernização conservadora. Esses seminários de teorização aqui estão para a perspectiva de modernização conservadora. Portanto, esta foi a perspectiva que, brincando aqui com vocês, ilustrando aqui para vocês, foi a menina dos olhos do movimento de reconceituação sob a autocracia burguesa. A perspectiva de modernização conservadora ou a vertente modernizadora foi a que mais se adequou. Atente para esse elemento, porque isso, inclusive, pode ser cobrado em outros concursos. A perspectiva de modernização conservadora, dentre as três, foi a que mais se adequou, à autocracia burguesa, aos objetivos, à intencionalidade da ditadura militar, da autocracia burguesa. Questão de número 63 da prova Lua está, portanto, correta. Vamos para a próxima. No Brasil, a época da ditadura militar, marcada pelo desenvolvimento capitalista, o caráter modernizador, da perspectiva modernizadora, esteve relacionado a uma postura de contestação à ordem sociopolítica então vigente. O que é que vocês me dizem em relação a essa questão? Como vocês julgaram essa questão? Como foi que vocês julgaram essa questão aqui? Quero ouvir vocês. Como foi que vocês julgaram a questão 64? Vou ler novamente, tá bom? Prestem atenção. No Brasil, a época da ditadura militar, marcada pelo desenvolvimento capitalista, o caráter modernizador da perspectiva modernizadora esteve relacionado a uma postura de contestação à ordem sociopolítica então vigente. Como vocês julgaram essa questão? Deixei em branco. Lígia julgou como sendo errada. Thalita julgou como sendo errada. Aline, muito bem. Errada. Eu fui de C, mas errei. Gente, essa questão de número 64 não tem como estar correta. Sob hipótese alguma, ela tem condições de estar correta. Ela está completamente errada, porque veja, estamos tratando aqui da perspectiva modernizadora, correto? A perspectiva modernizadora foi a primeira perspectiva do movimento de reconceituação. E conforme nós falávamos ainda há pouco, ela foi a menina dos olhos da ditadura militar. A perspectiva modernizadora, foi a que mais se adequou ao Estado autocrático burguês. Ora, se ela foi a que mais se adequou
se ela foi a que mais se adequou ao Estado ditatorial burguês, como é que eu posso julgar correto quando se afirma aqui que a mesma esteve relacionada a uma postura de contestação à ordem sociopolítica vigente? É claro que não há essa contestação da ordem sociopolítica vigente pela perspectiva de modernização conservadora. O que a perspectiva modernizadora vai fazer é uma apelação, é um apelo para que o assistente social venha, juntamente com o Estado, inserido dentro dos aparelhos administrativos do Estado, contribuir com o desenvolvimento econômico do país. Este era o foco, e não estabelecer uma contestação da ordem sociopolítica vigente. Essa contestação da ordem sociopolítica vigente vai ocorrer na terceira perspectiva do movimento de reconceituação, que foi a perspectiva de intenção de ruptura. Então, a questão de número 64, prova Lua, está incorreta, está errada. Vamos para a próxima. A intenção de ruptura foi forjada com a pretensão de romper com a herança teórico-metodológica conservadora e seus paradigmas de intervenção profissional. Esta está absolutamente, quero ouvir vocês, absolutamente correta. Parabéns, as vencedoras, as guerreiras aí da Banca CESP, futuros colegas de trabalho. Perfeito. Questão de número 65 está completamente correta. Foi a perspectiva de intenção de ruptura, a mais ousada das perspectivas. Foi a perspectiva de intenção de ruptura que não se conformou com uma mera mudança, uma mera transformação na dimensão técnico-operativa do seu fazer profissional. Foi a perspectiva de intenção de ruptura que não se conformou a um trabalho pautado na perspectiva de ajustar o indivíduo à realidade, ou estabelecer uma possível psicologização das relações sociais, conforme se deu na reatualização do conservadorismo. A perspectiva de intenção de ruptura, de fato, é aquela que radicalmente questiona criticamente os postulados conservadores do fazer profissional. Por quê? Porque foi na perspectiva de intenção de ruptura. O que é que salta aos nossos olhos na perspectiva de intenção de ruptura? A compreensão do caráter político do fazer profissional, a compreensão, a reflexão do papel do assistente social enquanto mediador de interesses conflitantes na sociedade capitalista, a negação da neutralidade profissional. Estes são os elementos reflexivos que vão estar presentes na perspectiva de intenção de ruptura. Então, a questão de número 65, de fato, vai estar corretíssima. Questão de número 66. O ponto de arranque, eu estou analisando aqui a prova Lua, tá? O ponto de arranque da perspectiva de intenção de ruptura foi a criação do Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio dos Serviços Sociais, instituição extra-universitária que contribuiu para a refuncionalização do sistema universitário e a reconceituação do serviço social no Brasil. Como é que vocês julgaram esta questão? Deixei em branco, não tem problema. Melhor deixar em branco do que marcar errado. Não tem problema. Banca CESP, deixar a questão em branco é uma atitude extremamente inteligente. Na Banca CESP, você deixar uma questão em branco, eu diria, é uma atitude extremamente inteligente, tá? Então, essa questão aqui, galera, é óbvio que está errada. O CBCIS, seu ponto de arranque
da perspectiva de intenção de ruptura? É claro que não. O CBCIS veio, inclusive, antecedeu, inclusive, ao movimento de reconceituação. O Centro Brasileiro de Cooperação, de Intercâmbio de Serviços Sociais, foi um projeto de desenvolvimento do serviço social latino-americano que ocorreu a partir da interferência dos Estados Unidos na nossa formação profissional. Isso aí veio lá no contexto dos anos 40, dos anos 50. Antecedeu ao movimento de reconceituação, que dirá a perspectiva de intenção de ruptura. Questão completamente errada, mas quem deixou em branco, na dúvida, agiu corretamente. Beleza? Vamos prosseguindo. O que é que estão achando desse Periscope? Galera do YouTube, um abraço aí para os nossos seguidores também do YouTube, que está assistindo a este vídeo. Você também é convidado para acessar o nosso site www.welbergontran.com.br e conhecer melhor os nossos cursos. Venha estudar conosco, beleza? Vamos lá, vamos prosseguindo então. A fenomenologia, sou formado em serviço social. Pensou em fenomenologia no contexto do movimento de reconceituação? Qual é a perspectiva que deve vir à nossa mente? Sempre que se falar em fenomenologia no contexto do movimento de reconceituação, qual é a perspectiva que deve vir à nossa mente? Cadê os corações na tela? Estão com preguiça, de tacar o dedo aí na tela? Quero ver corações. Sempre que se falar em fenomenologia, devemos pensar em qual perspectiva do movimento de reconceituação? Muito obrigado, Mikelce. Perfeito, Tiago Bruno. Deve-se pensar na perspectiva de reatualização do conservadorismo. Muito bem, Lígia Mary. Deve-se pensar na perspectiva de reatualização do conservadorismo. Então, não tem como você errar no dia da sua prova, para além deste concurso que já passou, deste concurso do INSS. Sempre que a banca citar fenomenologia na prova, lembre da perspectiva de reatualização do conservadorismo. Não é da perspectiva modernizadora, tampouco é da perspectiva de intenção de ruptura, mas sim da perspectiva de reatualização do conservadorismo. Beleza, vamos lá, prosseguindo. A fenomenologia fundamentou teórico, metodologicamente, a perspectiva de reatualização do conservadorismo, conforme acabamos de falar, que centrava suas análises e intervenção na ajuda psicossocial e em valores humanistas. Qual é a característica básica da perspectiva de reatualização do conservadorismo? A característica básica da perspectiva modernizadora nós vimos. É o apelo para que o assistente social torne-se um agente colaborador do desenvolvimento. Não, por conta disso, é que foi a perspectiva modernizadora a que mais agradou a ditadura militar. A perspectiva de reatualização do conservadorismo traz como característica básica justamente a psicologização das relações sociais, o Elber. E essa humanização e esses valores humanistas, sim, esses valores humanistas também fazem parte da perspectiva de reatualização do conservadorismo. Claro que esse humanismo aqui não é um humanismo marxista, não é um humanismo que, para se afirmar dentro da lógica marxista, requer necessariamente uma ruptura com a estrutura e com a ordem burguesa. É um humanismo dentro da ordem. É um humanismo, é uma proposta de humanismo dentro da ordem capitalista.
É uma proposta de humanismo dentro da ordem burguesa. Quero ver coração na tela. É uma proposta de humanismo. Que vai na direção de estabelecer, de fazer a defesa de uma relação amistosa, amigável entre capital e trabalho. Seria uma proposta de humanização. Vai dentro de uma perspectiva de uma humanização do capitalismo. Fato completamente inadmissível sob os olhos de Marx, de Karl Marx. Ok? Beleza? Beleza, você que está assistindo aí pelo YouTube. Tá gostando da aula? Tá compreendendo? Maravilha! Podemos prosseguir. Vamos lá. Pronto, então centrava as suas análises e intervenção na ajuda psicossocial. Aqui nós temos a tríade: diálogo, pessoa e transformação social. Diálogo, pessoa e transformação social dentro, não é extra ordem burguesa, mas dentro da ordem capitalista, dentro da ordem burguesa. Por quê? Porque a reatualização do conservadorismo, como o próprio nome já diz, não busca nenhum tipo de ruptura com o modo de produção capitalista. Não compreende a profissão de serviço social dentro de uma perspectiva crítica, dentro de uma perspectiva política. Quem vai estabelecer essa compreensão é a perspectiva de intenção de ruptura. Ok, gente? Beleza? Amanhã a gente continua comentando a prova. Desejo a você uma excelente noite, descanse, você estudou muito para o concurso, agora é hora de descansar, não fique nervoso nem nervosa, nem ansioso e nem ansiosa com o resultado que acabou de sair do gabarito preliminar. O que você tinha que fazer, você já fez, tá? O que coube ter sido feito, foi feito, você resolveu a sua prova, deu o seu melhor. Então, vamos agora aguardar o resultado. Ao meu ver, cabe sim recurso na questão de número 58 e na questão de número 59. Na questão de número 58 e na questão de número 59 da prova Lua. Amanhã a gente comenta melhor essas duas questões, ok? Questão de número 58 e questão de número 59. Ao nosso juízo, cabe sim a interposição de recurso, tá? Aliás, eu vou aproveitar o ensejo e já vou comentar aqui com vocês. Por que é que, dentro do meu olhar, cabe recurso na questão de número 58 e na questão de número 59. Vamos lá. Vamos para a 58, 58ª, prova Lua. Porque as estrelas aqui são vocês. A década de 70, quero ver coração nessa tela. Eu funciono à base de coração na tela. Senão eu fico desanimado. Quanto mais eu vejo coração nessa tela, mais eu fico animado para dar aula. É sinal que vocês estão curtindo. É sinal que vocês estão aprovando o trabalho de WG. Quem é que aprova o WG aí? Coloca V da vitória. V da vitória aí, ó, para WG. Beleza. Lembrando que esse ano teremos novos cursos lá na nossa plataforma EAD, www.welbergontran.com.br. Você que deseja se preparar ou manter-se preparado para enfrentar os concursos na área de serviço social, não deixe de adquirir os nossos cursos lá no nosso site. Quem indica o meu curso, eu digo, não sou eu não, porque eu sou suspeito em indicar. Eu sou suspeito em indicar o meu curso. Quem indica o meu curso são os nossos alunos, aqueles que têm sido aprovadas em diversos concursos por esse Brasil afora. Beleza? Vamos lá.
A década de 70 do século XX foi intensa, tanto do ponto de vista teórico, quanto no sentido das transformações políticas para o serviço social no Brasil e nos países do Cone Sul da América Latina. Gente, a década de 70 foi um período de efervescência teórica no serviço social. Nós temos aí positivismo, nós temos aí fenomenologia, nós temos aí o início da relação do serviço social com o marxismo. Então, uma série de teorias no serviço social, inclusive teorias conflitantes, que estavam em ebulição. Então, de fato, a década de 70 foi intensa do ponto de vista teórico para o serviço social no Brasil e na América do Sul, nos países do Cone Sul. Eu não entendi o porquê da Banca CESP ter considerado essa questão de número 58 como sendo errada. Foi um período de efervescência política, de transformações políticas? É claro que foi. Nós assistimos, no contexto dos anos 70, tanto no Brasil como em países da América Latina, a uma efervescência dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, inclusive com a participação da Igreja Católica, contestando a ditadura militar, contestando os estados ditatoriais. Então essa questão, ao meu ver, ao meu juízo, está completamente correta. Mas me parece que a Banca CESP considerou a questão como sendo errada. Me parece que a Banca CESP considerou a questão como sendo errada, tá? Então cabe recurso nesse caso. Me parece que a Banca CESP considerou errada. 59ª. Também não entendi o porquê da Banca CESP ter considerado a questão de número 59ª como sendo certa. Questão 59ª, 59 da prova Lua. Apesar de haver conexão entre política social e serviço social no Brasil desde os anos 30, a temática da política social foi introduzida nas pautas profissionais tardiamente, na década de 50 no cenário internacional e a partir de 70 no Brasil. Galera, isso está errado. Isso aqui está errado. Primeiro, não foi introduzida a temática da política social no Brasil a partir dos anos 70. No serviço social não foi introduzida a temática da política social a partir dos anos 70. Vejam, se nós formos pensar o movimento de reconceituação, conforme estávamos analisando ainda há pouco, na perspectiva de modernização conservadora, lá nos anos 60, o assistente social já é chamado para atuar na elaboração de políticas e projetos. O assistente social, lá nos anos 60, já é chamado para, não apenas para executar políticas e serviços, mas para elaborar. Ora, para se elaborar políticas e projetos, o que é necessário? É necessário, primeiro, capacidade reflexiva em torno delas, um mínimo de capacidade reflexiva. Primeiro ponto. Segundo ponto, nos anos 40 nós vamos ter uma ampliação do Estado. Nós vamos ter o Estado desenvolvendo uma série de políticas sociais, onde o assistente social vai ser chamado a atuar como executor terminal das mesmas. Ora, diante desses argumentos, como é que eu posso considerar, sendo correta, uma questão que me diz que no serviço social, no contexto brasileiro, é a partir dos anos 70 que a pauta da política social vai fazer parte da sua reflexão? Eu não consigo enxergar, visualizar nenhum acerto, nenhuma possibilidade de acerto nesta questão 59ª. Eu não consigo visualizar razões para se julgar a questão de número 59 da prova Lua como sendo correta, tá? Então, ao meu juízo, a questão de número 58 está correta, a Banca CESP diz que está errada, e a questão de número 59 está errada, a Banca CESP diz que está certa. Ao meu juízo, cabe recurso sim nessas duas questões, ok?
Ok, gente? Beleza? Beleza. Maravilha. Bom, vou precisar deixar vocês aqui e agora, mas eu volto. Vou deixar vocês agora, mas eu volto, ok? Porque é WG na veia e Banca CESP. É WG na veia e Banca CESP nos pés. WG na veia, Banca CESP nos pés, nas mãos. Um abraço aqui especial aos nossos alunos do nosso grupo no WhatsApp. O nosso grupo privado no WhatsApp, que amanhã vai voltar às suas atividades. Tá? Bom, tchau, gente. Uma excelente noite para todos vocês. Vamos comentar sim, Ana Paula, as questões de parecer social. Fique tranquila, tá? Ao longo dessa semana a gente comenta. Tchau, tchau.